Bem, pessoal, para explicar um pouco aí a aula, né? Você vai só acompanhando as imagens enquanto eu passo algumas explicações para vocês que são muito importantes. Você tem que saber isso. Então, o que que acontece? Você tem que, falando agora em uma outra linguagem mais prática, né? Mais prática para você entender, quando você chegar no determinado local para fazer a instalação, você precisa saber o seguinte: qual é a potência que vai ser usado ali, os equipamentos, um exemplo. Então, se você chega numa casa que ela não tem o projeto elétrico, agora estou falando sem o projeto, você tem que fazer o seguinte: chega e tenta tirar o máximo de informação que você puder do cliente. Tenta perguntar para ele o que o senhor vai usar aqui e tal, e vai tentando tirar, porque você não tem o projeto. Não é todas as vezes que nós trabalhamos com o projeto elétrico. Às vezes você é o eletricista, você é o projetista e você precisa interpretar isso. Porque às vezes, pessoal, na instalação elétrica, o proprietário ele costuma muito perguntar para o eletricista: e aí, o que você acha? E quando chega a hora de fazer a instalação, eles costumam muito perguntar. Aí o eletricista tem que chegar e dar a sua opinião, explicar de que maneira, um exemplo, passagem de conduíte em laje. O eletricista, muitas das vezes, ele tem que tomar essa atitude, chegar e falar é assim, assim e tal, porque ele não tem um projeto em mãos. Então eu te dou uma sugestão seguinte: quando você chegar em um determinado local, você faz o seguinte: primeiramente você faz um rascunho de tudo aquilo que você vai fazer, de todo o seu trabalho. Aí depois que você tiver esse rascunho em mão, ele vai servir como essa planta que nós estamos mostrando aí. Aí você vai trabalhar em cima daquilo. Na passagem do canduíte, você já vai imaginando a fiação. Você não pode chegar simplesmente passando canduíte de qualquer maneira. Então passa os canduítes tudo certinho. Imagine as tomadas. Aí depois você vai começar a entender quais são os equipamentos que vão ser usados. Que tipo de equipamento vai ser usado ali naquele ambiente. Quando você descobrir isso de posse a essas informações, aí você começa a dimensionar os circuitos. Você vai passar fio de 2,5 e tal, ali certinho. Ali você vai começar a dividir. Ah, poxa, eu tenho aqui uma lavanderia. Olha quantos equipamentos eu vou ter nessa lavanderia. Já que você não tem um projeto e também não tem ali em mãos qual é os equipamentos que vai ser usado, mais ou menos ali você vai colocando os circuitos de uma maneira que não venha ser exagerado, né? Mas também de uma forma que quando o seu cliente for usar tudo aquilo ali, venha funcionar perfeitamente. Porque mesmo ele não tendo um projeto elétrico em mãos, quando der algum defeito na instalação, está sobrando para você. Porque, como eu disse aí em alguma fala no vídeo, você é o eletricista, você é o projetista, você é tudo ali naquele momento. Então, preste atenção nisso daí, porque quando for para fazer a instalação, você tem que ter a solução para o seu cliente. Beleza? Vamos lá. Fazer instalação elétrica não é simplesmente passar fio. Lembra que os fios eles precisam de um caminho para percorrer, né? E esse caminho quem constrói, maioria das vezes, é o eletricista. Mesmo que seja uma outra pessoa, mas se esse caminho estiver errado, a fiação também fica difícil para executar o trabalho. Então o planejamento ele deve ser feito do início. Você vê que essa planta, o qual nós estamos estudando, nós estamos planejando tudo, ela vem planejando tudo, ela está mostrando para você qual é o tipo de disjuntor que você deve usar. Ela está mostrando para você quais os fios que você vai usar, quantas tomadas por cômodo, ela está te ensinando também, e ela vem também mostrando sobre iluminação, qual é a lâmpada que você deve usar. Então tudo isso você tem que ter por base. Aí o exemplo: quando você estiver em uma outra planta residencial ou em outro trabalho residencial, mas que não tenha essas informações, aí é você que tem que criar essa informação. Você vai lembrar desse curso, você vai lembrar disso que você está aprendendo aqui e vai aplicar lá para o seu cliente. Certamente a sua instalação também, mesmo sem uma planta, sem um projeto, ela vai sair bem feita, porque você está baseando nessa aqui que você já estudou. Eu tenho apenas mais ou menos 23 anos que trabalho com instalações elétricas. Já trabalhei em cima usando projeto e já fiz também serviço que não tinha projeto. A maioria dos meus serviços hoje, eles não têm projeto elétrico, mas eu acabo usando aquilo que aprendi há muitos anos ou em outras instalações. Então é por isso que vem aí a necessidade de você estudar passo a passo
a planta que nós estamos apresentando. Pessoal, assim, ó, quando você vai fazer a instalação, o próprio fio, ele já vai mostrando para você qual seriam os disjuntores. Um exemplo, qual é a função do disjuntor? A função do disjuntor não é um interruptor, de ligar e desligar um circuito. Não, ele funciona também como interruptor, mas a função do disjuntor, o trabalho dele é proteger o fio. Né? Então, o trabalho do disjuntor é proteger a rede. Então, eu não posso instalar um fio de 1,5 mm, e colocar um disjuntor de 30. Entendeu aí? Se eu tenho um fio de 1,5 mm, eu tenho que colocar um disjuntor de 15, de 10. Tá? Eu não posso colocar ele acima do que suporta o fio. Então fica fácil no momento de fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Eu já sei que fio eu estou usando, né, na minha rede, e o disjuntor eu vou estar colocando também de acordo com o fio. De posse de tudo isso, aí eu já sei a potência, tal, já distribuí tudo. Agora eu vou para aquela última parte que disse aí no nosso curso. A parte é o quê? Eu tenho que saber qual é a carga que eu vou usar dentro da casa, para depois eu calcular aí o fio que vai alimentar, como está aparecendo lá para você. Cabo de 16 milímetros e o disjuntor de 70. Essa é a alimentação que vai entrar para dentro da nossa residência. Tá? Precisa de um caminho, e o caminho que vai chegar até a nossa residência é um cabo de 16 milímetros, perdão. E o disjuntor que vai proteger esse cabo é um de 70. O cabo de 16 milímetros ele suporta até 68. O disjuntor que eu tenho é de 70, então, ou seja, está mais ou menos batendo ali, porque eu não tenho disjuntor de 68, entendeu? Então está mais ou menos batendo, não vai ter problema nenhum, nesse caso você deve usar. E quando você já fez tudo isso daí, aí você vai vir naquela parte, tá dizendo, vamos trazer em outro para você entender em outra linguagem. Quando você faz tudo isso, agora você já sabe também qual é o seu disjuntor, aí você vai informar para a companhia o que é que você tem dentro da sua casa para que eles venham falar qual é o tipo de rede que você vai usar. No nosso caso aqui, você está vendo que nós estamos usando bifásico, né? Bifásico como fase e mais o neutro. Só lembrando que em algumas regiões que fase dá 220, fase neutro 127. Na minha região aqui, que é Piatã e outras cidades, você vai encontrar o seguinte, fase e neutro 220, fase 380, já é uma outra história, tá? Então, sobre isso, nós vamos fazer um vídeo também à parte, vamos explicar nas duas, para que você venha entender claramente. Nesse momento, o que eu estou mostrando para você é o cabo, né? Não o cabo, mas a tensão que está alimentando aí essa residência é de 220 fase neutro 110, fase 220, 127/220. Nós temos também a alimentação de 220/380. Aqui na minha casa é 220 volts, então, ou seja, o meu padrão ele é mono. Tá? Entra uma única fase e ali com o neutro eu tenho 220 para chuveiro, tomada, não tenho 127, não tenho 110 aqui. Mas isso também você não deve ficar preocupado, porque quando você chegar em uma cidade, você deve estar informando ou medindo, né, com o seu multímetro. O eletricista ele tem que sempre carregar o multímetro. Tem dúvida de como usar o seu multímetro? Fique tranquilo que nós vamos ter uma aula só mostrando como é que você faz para usar o multímetro. Olha só, nosso curso está completo. Essa parte da explicação é porque eu entendo que muitas pessoas, quando estão lendo ali na apostila ou vendo, mostrando na apostila, possa ser que gerou essas dúvidas. Então assim eu já vou passando para vocês, tirando toda a sua dúvida, tá bom? Então é isso daí. Para encerrar, eu quero deixar um grande convite aqui para você. Você já está terminando quase o nosso curso, já vai se tornar um eletricista, mas se você tem desejo de trabalhar por conta própria e você não tem cliente, fica fácil de adquirir os clientes, porque você pode se tornar um profissional habitíssimo. E quando você faz assim, você cadastra, compra ali o seu plano e você vai ter vários serviços, vários orçamentos e ainda tem a sua empresa divulgada ali no site da Habitíssimo. Para você ter 5% de desconto na hora de comprar qualquer um dos planos, você usa o nosso código em letra maiúscula, você eletricista. Pronto, você já tem 5% de desconto.
apresentasse, não é isso? Mas nós fazemos questão de passar para você. Então pronto, pessoal, é só seguir o link que você vai encontrar na descrição dos nossos vídeos. No canal Você Eletricista também tem vídeo explicando sobre isso. Saindo daqui, se você quiser continuar com essa aula, você pode procurar no YouTube o canal Você Eletricista, que tem vários vídeos para você. Forte abraço, até a próxima aula, tchau.